A história do bar pode ser muito interessante, ou uma viagem pela história, passando pelas tabernas, os salões, até chegarem aos bares de hoje. E eu queria te contar, bora comigo? O consumo de álcool sabemos que é algo muito antigo. Podemos ler na Bíblia que mesmo antes da época de Jesus já se existia, que a bebida feita de suco de uva estragado, a bebida de Dionísio, podia ser ainda mais gostosa e até embriagar, liberando sensações diferentes. Isso aí é a fermentação, a química que transforma açúcar em álcool, que mais pra frente foi descoberta pelos padeiros, que ao misturarem nas suas leveduras criaram, por assim dizer, as primeiras cervejas. Portanto, em várias culturas antigas existem relatos de acidentes que ocorriam com sucos ou infusões de frutos e vegetais que, ao serem esquecidos sob determinadas condições, se transformavam e davam origem a bebidas diferentes. Ao longo da história, vários tipos de bebidas alcoólicas tiveram significados religiosos, místicos ou até de cura para diversas civilizações e religiões. Os efeitos do álcool ainda são assuntos de discussão e houve até alguns momentos em que as bebidas alcoólicas foram consideradas sagradas e outras que elas foram avaliadas como sendo demoníacas e prejudiciais. Hoje sabemos que os efeitos físicos sociais que o consumo excessivo de álcool pode trazer a um indivíduo. Da mesma forma que sabemos de que, se consumida com moderação, as bebidas alcoólicas são um elemento de socialização que torna mais agradável e interessante a convivência entre as pessoas, e até a harmonização com aquele delicioso prato. Os estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas também estão presentes ao longo da história, já que existiam bebidas que precisavam de lugar para serem vendidas. As tabernas, elas existem desde a época dos romanos e nunca deixaram de existir, mesmo durante a Idade Média e até na Peste Negra que assolou toda a Europa. Esse tipo de ambiente estava presente em todo o continente e representava em muitas regiões o local de encontro dos moradores locais, onde, por mais que consumir bebidas alcoólicas, as pessoas se reuniam, se divertiam e também discutiam assuntos de interesse comum. As tabernas eram espaços abertos, sem divisões ou separações, onde os clientes circulavam livremente e tinham acesso aos armários onde estocavam as bebidas. Daí já dá para imaginar o estrago e a dor de cabeça. Mas os comerciantes passaram a isolar os armários de bebidas com as tábuas de madeira. Em pouco tempo essas tábuas se difundiram e passaram a funcionar como balcões. Já na França, no século XVIII, as tabernas começaram a instalar barras nos seus balcões para assim evitarem que os clientes se apoiassem nelas. Estas barras, que no francês é bar e no inglês é bar, passaram a ser usadas universalmente e ainda a taberna ganhava mais um ponto de estética e funcionalidade. Ao chegarem nos Estados Unidos, trazidos pelos estudantes americanos que estudavam na Europa naquela época, popularizaram o nome de bar, que passou a designar todos os estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas. Ok, Gabriel, mas e os coquetéis? Como surgiram nos bares? A história do primeiro coquetel tem mais de 50 versões. A mais divertida é que o coquetel seria, na época colonial, algo vendido nas tabernas com os restinhos, os rabos, os tails, das bebidas de várias garrafas, misturadas e vendidas a preço de banana. Enfim, o resto do resto. A mistureba ia para um barril e ela era despejada em um copo por uma torneirinha, então chamada de coque. Mas o termo coquetel aparece pela primeira vez em 1806, no jornal The Balance and Columbia Repository, de Woodson, Nova York, em resposta ao leitor que justamente perguntava, afinal, que raios é um coquetel? É um licor estimulante composto de qualquer tipo de destilado, açúcar, água e bitter. Assim respondeu o jornalista. Mas em 1809, começou a andar por aí falas como seriam aquelas bebidas obscuras, os coquetéis, bebidos pelos Marylanders, polvinho considerado ralé pelos nova-iorquinos. Até hoje, chamar alguém de Marylander
é uma gíria pejorativa e politicamente incorreta. Por aí dá de perceber que ao pedir um coquetel, não devia dar nenhuma moral ao cidadão de bem. Até que em 1862, Jerry Thomas resolveu dar um basta nesse fuzuê. Ora, onde já se viu beber um coquetel pode ser sim algo muito chique. E publicar o Bartender's Guide, obra que daria status à arte e ao ofício de misturar bebidas. A história do bar e da bebida é muito complexa. Ainda hoje temos a ideia de que a bebida foi feita para nos embriagar. A história pode nos dizer diferente. Assim como Napoleão, que com o seu sabre abria uma garrafa de espumante diante de todos os seus convidados para comemorar, que hoje temos essa técnica chamada de sabrate. Ou aqueles italianos que sabiam como combinar um bom vinho com um bom queijo ou massa. As bebidas estão aí para harmonizar. A tradição do bar como local de encontro e confraternização permanece até os dias de hoje e é a característica mais marcante dos bares atuais, independentemente de sua configuração e de seu estilo. O bar evoluiu, seja numa bodega ou seja num pub fodástico que só vende cerveja artesanal e que tem uma grande carta de bebidas. Ele evoluiu chegando a seu auge, seja em sua estrutura ou aquele garçom que te atende como ninguém, ou até mesmo pelo conforto, associado a uma deliciosa bebida. O bar é a harmonização perfeita do restaurante. Hoje não existem mais tabernas para encher a cara. Hoje vamos beber no bar.